capítulo 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Senhor, queremos que o Espírito Santo possa nos ensinar hoje à noite. Estamos aqui, Senhor. Foi um dia muito bom. Obrigado pelo sol, pela oportunidade de se divertir, brincar, pela saúde que nós temos para fazer essas coisas. Queremos agradecer ao Senhor por tudo. E hoje à noite estamos aqui reunidos, a tua igreja, teu povo, nossa família espiritual, para ouvir a palavra do Senhor e receber do Senhor uma mensagem. Que eu possa falar hoje à noite, Senhor, o que o Senhor quer que eu falar. Que eu possa me negar neste momento mesmo, que eu possa ser usado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus estava falando com a multidão e os discípulos dele, explicando o que é necessário para ser um discípulo, ser um seguidor de Cristo. E eu acho que tinha muitas pessoas querendo naquele momento seguir a Cristo. Pouco antes, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas comer. Now, hoje nós não pensamos muito em comer, entende? A pessoa vai para o supermercado, compra alguma coisa. Mas naquela época, é possível que a metade da população passou fome, muitas vezes na vida. E ter algo para comer foi uma preocupação da maioria das pessoas todos os dias. Se eu plantar as coisas e não vem a chuva, eu não tenho nada para comer, não tenho nada para vender, para comprar comida, eu vou passar fome. Eu preciso pedir de alguém alguma coisa. Foi um mundo bem diferente do que hoje. E Jesus pegou 5 pãezinhos, começou de quebrar, e 5.000 pessoas, quer dizer 1.000 pessoas de cada pãozinho comeram, foi satisfeito, tinha 12 cestas depois de comida. Você acha que não tinha pessoas com interesse em Jesus? A Bíblia também diz, todo tipo de doença, as pessoas chegando pedindo cura e Deus, pelo poder de Jesus Cristo, curava todos. Naquela época não tinha hospital, não tinha médicos, não tinha medicina. Tinha muitas pessoas querendo seguir Jesus Cristo. E quando chegou, ele falou, olha, tem que fazer algumas coisas. Primeiro, nega-se a si mesmo. Quer dizer o quê? Eu não sou o mais importante. É Cristo que é importante. E Cristo me diz que os outros são importantes também. Quando eu era militar, eu me lembro, bem no início da carreira, eu fui para um prédio para um treinamento. E não foi tão bonito como este lugar aqui, mas foi um lugar mesmo de um auditório para uma lição sobre a tática, alguma coisa, não me lembro. Mas ao entrar tinha uma placa e cada lugar, cada prédio tinha um nome, e nome de alguém. Eu não me lembro o nome deste lugar, pode ser o prédio Johnson ou o prédio Lincoln, não sei, mas neste caso foi um nome que eu nunca ouvi antes. Eu decidi ler a placa, dedicando este prédio o nome dessa pessoa. E foi um soldado, na época de Vietnã, que estava uma noite no helicóptero, um helicóptero meio grande,
voando de um lugar para outro, por cima da batalha, e o helicóptero estava cheio de munições para suprir uma base que estava precisando de munições. Tinha muitas granadas, e granadas que faz aquele explode fazer fogo e tudo dentro do helicóptero. E passando por cima, alguém embaixo, um metralhador, alguma coisa, começou a atirar e foi atingido o helicóptero. Este soldado foi responsável pela carga, para carregar o helicóptero, descarregar e organizar as coisas dentro do helicóptero. Tinha o piloto, o copiloto e outros tripulantes, outras tropas. E o helicóptero, uma caixa de munições pegou fogo e começou a queimar muito rápido. Ele abriu a porta e começou a pegar as munições para jogar fora, enquanto o helicóptero estava em voo. Começou a queimar a roupa dele, queimar as mãos dele, as balas atirando, explodindo, granadas e tudo. Ele continuou. Foi atingido por balas, explosões, e ele continuou jogando as coisas fora, até ele conseguiu jogar tudo fora. Salvou o helicóptero e todas as vidas dentro. Mas ele caiu no chão, embaixo no helicóptero, e ele morreu. E o prédio foi dedicado a ele, porque ele deu a vida dele para salvar os outros. Assim quer dizer negar si mesmo. Porque nós temos o mesmo exemplo em Jesus Cristo, que está pronto de sofrer e morrer em nosso lugar. Então, quando Cristo está dizendo precisamos negar as nossas próprias vidas, Ele está dizendo isso. Eu preciso estar pronto de dar minha vida para o reino do Senhor, para os outros mesmos. Então, Cristo não estava pregando uma mensagem fácil. Tem muitos pregadores hoje pregando mensagens fáceis. Ah, venha aqui, você vai ganhar um novo carro, vai ganhar isso, vai ganhar isso, vai ganhar isso. Cristo não precisava disso. Tinha milhares e milhares de pessoas querendo seguir Ele. Está entendendo? O que foi que Ele pregou? A verdade. Que a nossa fé não é fácil. Não é uma coisa sempre boa nesta vida. É difícil. Incluído a nossa fé, às vezes é sofrimento, perda, dificuldades. Mas vale a pena. Vale a pena porque depois nós temos de Deus a recompensa. Um dia nós vamos chegar e morar para sempre com Deus. E Ele vai recriar e refazer a terra que Ele criou no início. Sem problemas, sem pecados, sem dificuldades. E nós vamos morar juntos com o nosso Deus para sempre, neste lugar que Ele tinha planejado do início. Você quer entender o fim? Apocalipse é um livro complicado, não é? Você quer entender isso? Volte a ler Gênesis. O que Deus começou, Ele vai terminar. Ele vai fazer o que Ele começou de fazer ao final. Precisamos, para seguir a Cristo, negar a mim mesmo. Você tem que te negar mesmo para seguir Cristo. Jesus continuou falando que nós precisamos carregar todos os dias nossa cruz. Muitas vezes eu vejo Cíntia ou Lia ou Ali vestido com uma cruzinho, enfeitando uma coisa bonitinha, uma corda aqui no pescoço. Está carregando a cruz? Você acha? É bem bonito. Ou um brinco, alguma coisa. A cruz não quer dizer uma coisa bonita para vestir no corpo. Uma roupa que tem cruz. A cruz quer dizer o quê?
Que é o símbolo da cruz naquela época? Cristo está falando para o primeiro século, quando tinha pessoas crucificadas todos os dias. Quem foi crucificado normalmente? Criminal. Os piores criminais que fizeram coisa horrível. Às vezes a pessoa que o imperador, alguém com poder não gostou e decidiu matar. Foi muitas vezes uma coisa corrupta. Alguém falou mal de um líder, de um rei, mata ele, vai crucificar ele. Foi muito corrupto nesta época também. O governo não é coisa nova que o homem inventou hoje, entende? Corrupção no governo. Depois de crucificar a pessoa, normalmente a pessoa foi tirada da cruz e sabe como foi tratado? Jogou no lixo. No lugar onde joga lixo. E deixa lá. Deixa os animais comer ou queimar se tem fogo. Se está chovendo, deixa. Os bichos vão cuidar disso. A cruz também foi um símbolo de humilhação. A pessoa que estava com os pregos nas mãos e pés não podia fazer nada. Nada. Muito difícil respirar quando está pendurado assim. Muito difícil até falar uma coisa, responder. E às vezes as pessoas costumavam fazer mal com a pessoa que está na cruz. Se chegar uma mosca e começa a entrar na boca, ou no ouvido, ou mexer, entrar no olho, o que você vai fazer? Não pode fazer nada. E a pessoa estava crucificada nu, sem roupa, para humilhar mais. Que a pessoa nem tem valor de vestir de alguma coisa. É humilhação. A cruz também é símbolo de sofrimento. Então, quando Jesus está dizendo tem que carregar a nossa cruz, tomar a cruz, Ele está dizendo que nós precisamos estar prontos de sofrer, pronto de ser envergonhado, pronto até morrer para a nossa fé. Jesus não falava coisa fácil, não. É coisa difícil. Mas Ele mesmo cumpriu isso. Está entendendo? Não é como um rei, um líder, um presidente que diz, vai lá e fazer alguma coisa difícil. Ele foi primeiro e fez. Ele mesmo carregou a cruz até Monte de Calvário e morreu naquela cruz. Ele recebeu a vergonha, aceitou o sofrimento para nós. E quando ele diz cruz, ele está dizendo um símbolo mesmo de estar pronto, de estar com Cristo em tudo isso. Hoje aqui, quando você vai para o trabalho, um clube, restaurante, escola, se alguém perguntar de você alguma coisa difícil sobre a sua fé, que você acredita, e você tem que responder, como é? Não é difícil? Se eu preciso defender a minha fé, se eu dizer, olha, eu sou pastor, as pessoas pensam, o que é um pastor? O que é que ele faz? Vai lá orando todo dia, acendendo velas e lendo algum livro que é muito antigo, que não tem nada de ver com a vida hoje. Quando eu falava antes que eu estava estudando teologia, entende? E alguém me perguntou, e você está estudando muito tempo? Sim, primeiro 3 anos para o mestrado, depois mais 3 anos para o segundo mestrado, e agora 5 anos para o doutorado. Sim, estudei muito. É para quê? O que tem que estudar para saber essas coisas, entende?
Mas eu quis me dedicar para saber, entender as coisas, estudar outras religiões. Hoje eu estou tentando, eu tenho a oportunidade de falar com muçulmanos. E eu entendo o que elas estão pensando, estão acreditando. Quando tem pergunta, eu posso entender a pergunta e responder. Não, não é assim, não é como a sua religião. O cristianismo é diferente neste sentido. Jesus diz que Ele nos ama. Allah não ama. Ele tem misericórdia. Mas o Corão não diz que Ele ama. Só diz que Ele tem poder e tem misericórdia. Talvez vai salvar você, talvez não. É a decisão dele. É assim. Não tem promessa de nada, não tem segurança de nada. Só tem uma maneira na fé de Islã de ter certeza do paraíso. Sabe como é? Morrer como mártiro matando o inimigo. É só assim que você tem certeza. Além disso, pode ser a melhor pessoa na religião e Deus pode decidir no fim, não, para você não dá. Eu dei muita chance para você e você falhou algumas vezes, então não dá. Vai embora, vai para o inferno. Nós temos uma fé diferente, irmãos. Claro, tem dificuldades na nossa fé, tem sofrimento, tem que enfrentar este mundo longe de Deus. Mas nós temos a verdade. Nós temos a pessoa de Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus que não tem igual. Nós temos muito. E um dia nós vamos ter tudo. Por enquanto temos dificuldades. Um dia nós vamos ter tudo. Jesus diz, tem que carregar a cruz diariamente, todos os dias. Eu pensei nisso, ele carregou a cruz, morreu sim, mas é todos os dias? Por que todos os dias? Eu comecei a pensar no casamento, entende? Eu não vou dizer que Cíntia é a minha cruz. Eu pensei, não tem nada disso, não. Mas, para ser um seguidor de Cristo, você tem que primeiro decidir, sim, eu quero. E ter um compromisso firme e forte com o Senhor. É um compromisso que depois tem o símbolo do batismo para afirmar isso. Que é uma decisão mesmo que você tomou ao público, em frente de todos, na igreja, com o pastor presente, que você decidiu ser um seguidor de Jesus Cristo. E o casamento tem a mesma coisa, tem que tomar uma decisão. Eu vou ficar com essa pessoa até a morte. E eu não vou ter outras pessoas, outras mulheres na minha vida, e ela não vai ter outros homens na vida dela. Com intimidade, entende? A gente tem amigos e tudo, mas intimidade, não tem. Exclusivamente é ela para mim. Exclusivamente eu para ela. E nós vamos criar uma família juntos, morar juntos, aprender todas as coisas boas e ruins do outro, viver juntos, passar as dificuldades da vida juntos, passar as alegrias da vida juntos. Mas todo dia tem que lembrar, sou casado. Eu não posso decidir hoje, olha, eu vou tirar um dia de férias do casamento hoje, entende? Hoje eu não vou ser casado. É só um dia. 20 anos, sou casado, mas um dia eu vou passar só hoje, vou viver como não sou casado, entende? Não tem isso. É todos os dias. São todos os dias que eu sou casado. É sim tomar a cruz todos os dias. Eu não posso ser um crente na igreja e amanhã diferente. Não sou crente aqui no trabalho. Não sou crente aqui na escola. Porque a cruz tem vergonha, entende? É uma humilhação, um símbolo de vergonha. Eu não quero levar isso para a escola, não. Não quero levar isso para o trabalho. Meus amigos, eles vão falar mal de mim. Não existe isso, irmãos, para cristão.
É todos os dias, diariamente, carregar a cruz, o símbolo de Jesus, meu Senhor. Tem crente que quer a vitória no final, mas não quer a batalha. Entende? Covarde. O covarde não está na celebração depois da guerra. Ele está lá fora, sentindo mal, porque ele não participou na guerra. E esta vida, irmãos, é uma guerra contra o mal, contra a escuridão. Nós estamos nesta batalha juntos e nós precisamos ficar firme todos os dias, carregar a cruz todos os dias. O símbolo de sofrimento, sim. De morte, sim. De vergonha, sim. Mas também de vitória. Também de vitória. E se eu quiser participar na celebração da vitória, eu preciso ser fiel todos os dias nisso. Jesus diz uma outra coisa. Eu quero falar só mais uma coisa de casamento. Às vezes é trabalho, sim, mas vale a pena. Tem tanta coisa boa nisso. Tem tanta alegria. Tanta paz, tanto amor e família. Não tem como esquecer disso. É a mesma coisa com Cristo. Às vezes é batalha, é difícil, é uma luta, é um sofrimento, mas também tem tanta paz, tanto amor, tanta alegria. Posso acordar, ver nascer do sol, como eu vi hoje pela manhã, e entender como é poderoso nosso Deus, como Ele criou um mundo muito bonito. E entender que Ele é meu Pai. Porque Cristo morreu em meu lugar e fez possível este relacionamento que eu tenho com Deus agora. Qualquer coisa que vem na vida, eu posso ficar talvez preocupado ou quem sabe. Mas eu sei que estou com Cristo. Se alguma coisa acontecer, Ele vai cuidar de mim. Eu tinha um comandante, eu não quero falar muito da vida militar, mas eu tinha um comandante, um coronel, quando eu era capitão. Ele me perguntou uma vez, e falou, você é crente? Eu falei, sim. Estava no escritório dele, no gabinete dele, conversando sobre a missão e todas as coisas. Outros foram embora e nossa unidade tinha uma parte da missão especial. Então ele pediu para eu ficar e resolver algumas coisas da missão. Depois ele perguntou, de nada, mas você é crente, não é? Sim. Ele falou, mas como você pode ser um crente em Jesus Cristo e ser guerreira, um nome de guerra e tudo isso? Eu falo, olha, tem coisas justas, defender a pátria, defender a minha família, defender... É uma coisa importante para mim. É bom. O crente pode fazer isso, pode proteger os outros. Entende? Ele falou, olha, mas eu não entendo como funciona isso muito bem. Eu falei, olha, vamos supor que tem 2 soldados, um é crente e um não é. E tem uma situação muito difícil. E alguém tem que fazer uma coisa para vencer a batalha, mas tem um alto risco. Risco de morrer. A pessoa sem Deus, o que ele vai perder? Tudo. Porque ele não acredita em Deus. Não tem nada mais. Se ele arriscar a vida para os outros, ele vai perder tudo. Mas o crente, ele acredita que Deus vai recompensar ele. E Jesus mesmo morreu por nós. E deu um exemplo de se sacrificar para salvar os outros. O que você acha? Ser crente tem um valor para militar? Eu nunca pensei nisso. E pode ir embora. Aquela coisa. Ele não quis falar mais. Naquele momento. Mas depois foi interessante como nós desenvolvemos um relacionamento. Ele era um ateu mesmo, mas com o tempo ele começou a perguntar sobre as coisas e eu tinha a oportunidade de conversar algumas vezes com este coronel. Irmãos, nossa fé tem uma parte que o mundo não tem, que é paz, segurança. Podemos sofrer, sim, porque sabemos que vale a pena. Se alguma coisa acontecer mal na sua vida,
Você pode ter confiança no Senhor, Criador do universo, do amor dele, que você é filho ou filha dele, e que ele vai, pela promessa de Romanos 8:28, ele vai conseguir alguma coisa boa daquela dificuldade. Aquela promessa não tem valor para a pessoa fora de Cristo. Aquela promessa é para nós. Os que amam o Senhor, os que estão seguindo o caminho do Senhor, nós temos muito. Claro, sofrimento, vergonha, até a morte, sim. Mas vem com este pacote mesmo de coisas, paz, alegria, segurança. Eu posso dormir à noite bem, respirar, sim. Amanhã, Deus vai cuidar disso. Nós temos uma vida diferente. Então, eu quero falar rapidinho de dois lados aqui. É alegria mesmo, simplesmente é alegria. E esqueci que agora. Ok. Nossa vida com Cristo tem dois lados. Tem um lado individual, onde eu sou seguidor de Cristo. Mas também nós temos um lado corporal, de igreja, de grupo, porque nós somos juntos o corpo de Cristo. E nós precisamos obedecer a cabeça, que é Jesus Cristo, e seguir Cristo como igreja. E é um pouco diferente como funciona isso. Mas eu quero fazer algumas perguntas. A primeira coisa, o que é que você precisa fazer para se negar mesmo? Eu posso dar alguns exemplos. Primeiro, dar de volta é dar de volta, porque Deus deu para nós um pouco para sustentar a obra da igreja, em dois sentidos, dinheiro e tempo. Irmãos, eu não vivo pela oferta da igreja. A igreja me dá uma coisa para ajudar com viagens e o trabalho que eu faço na igreja, mas nosso sustento vem de nossa missão dos Estados Unidos, e eu tenho um salário de lá. Então, não estou dizendo isso porque nossa igreja precisa mais dinheiro ou porque eu quero mais dinheiro. Se a igreja começa a ter mais dinheiro, acho que eu não vou receber mais. Se eu receber mais, eu vou devolver, porque o que eu estou recebendo é além de justo para o trabalho que eu faço na igreja. Porque meu trabalho é outro. É trabalhar com imigrantes na Europa Central. Então, eu tenho que viajar e fazer outros trabalhos. Mas também eu ajudo aqui na igreja com grande alegria. Eu quero participar nisso, e esta igreja faz parte da missão, porque é uma igreja imigrante. É uma igreja que pode impactar muitos outros imigrantes também. Eu estou dizendo isso porque vem do Senhor Jesus Cristo. Negar mim mesmo quer dizer, eu não vou comprar talvez aquela coisa, ou eu vou comprar um pouco menos disso. Por quê? Porque o importante é também participar na obra do Senhor. E negar a mim mesmo quer dizer, eu prefiro, talvez domingo à noite, fazer outra coisa, entende? Uma coisa de lazer ou relaxar. Talvez quarta-feira à noite, ou quinta-feira, ou sábado à noite. Mas eu vou entregar ao Senhor um tempo também. E este tempo pode ser participar na igreja, ou pode ser um trabalho, um ministério na igreja. Eu quero neste momento que você pensar um pouco nisso. Você está se negando mesmo neste sentido? De participar com uma oferta ou dízimo na igreja? Você está participando como Deus quer que você participar de ministérios na igreja? Nós começamos alguns novos estudos bíblicos. Tem na igreja quinta-feira à noite agora. Nós saímos da igreja para fazer numa casa para mostrar por exemplo, como fazer um estudo bíblico em casa. Foi de propósito isso. Mas sempre tinha, do início, o pastor Ricardo, a ideia de, depois de
de começar uns novos grupos, começar de volta um grupo na igreja para ter. Quinta-feira à noite, estamos lá. Você pode convidar outras pessoas, vem conhecer a palavra de Deus. É uma maneira de evangelizar os outros. E a pessoa pode chegar e fazer perguntas e tirar as dúvidas, porque é um pequeno grupo. Receber orações pessoalmente para as necessidades daquela pessoa. Sexta-feira à noite na casa do pastor Ricardo. Nós temos domingo à noite para casais. É mais do que só uma vez por semana na igreja. E nós precisamos, irmãos, pessoas para trabalhar em alguns ministérios na igreja também. Então, se você quiser, pode falar comigo, com o pastor Ricardo, com os outros líderes aqui. Olha, eu quero. Mas nós precisamos negar um pouco das coisas que nós queremos e de nosso tempo, investir no reino do Senhor. Se você não está investindo no reino do Senhor, eu posso fazer uma pergunta. O reino do Senhor tem muito valor na sua vida? E Jesus diz que tem que se negar e participar nisso. É uma pequena coisa. Eu acho que nós vamos começar um ministério com esses imigrantes que estão chegando aqui. Tem um novo lugar em Lorac para sirianos que estão chegando. Os refúgios, e Cintia e eu já estamos conversando com outro casal de missionários que já começaram a visitar e ver como está o lugar, e queremos ver o que podemos fazer para ajudar. Uma coisa é chegar às vezes e jogar cartas, conversar. O grupo está lá, não tem nada para fazer, entende? Ajudar quem fala alemão, e alguns de vocês falam muito bem alemão, ajudar a aprender alemão, conversar, falar um pouco, ou inglês, ou não sei, português talvez, vocês vão mas fazer alguma coisa para servir os outros, entende? Negar-se mesmo. Outra coisa, e como a igreja, o que é que a igreja tem que às vezes negar? A igreja tem que negar aquela atitude de gastar tudo que nós recebemos do Senhor, em nome do Senhor, na igreja mesmo, entende? E a igreja está fazendo isso. O pastor Ricardo chegou aqui do início com um plano para os anos, para o próximo ano principalmente. Incluído neste plano é que a igreja pode sustentar até 5 missionários em outros lugares. E já estamos com quantos, pastor? Com duas. Então, quer dizer que nós precisamos começar a investir recursos nos ministérios dos outros, fora de nossa igreja, que também estão servindo o Senhor, que às vezes não tem uma igreja, ou está começando uma igreja pequena, e não tem recursos para fazer as coisas, e precisa de ajuda para o reino do Senhor. Outra coisa, traduções, olha... Às vezes incomoda, não é? Eu posso dizer, quando eu estou falando em inglês para alguém que está no culto, eu estou pensando, estou incomodando as pessoas por perto. Mas a igreja tem que dizer, olha, eu vou me negar um pouquinho. Talvez me incomoda um pouquinho, porque alguém está traduzindo em inglês aqui, alguém está traduzindo em alemão, e eu posso, às vezes, ouvir ele falando. Mas o que quer dizer isso? Que Deus está trazendo pessoas de outras culturas, outras línguas para a nossa igreja. É complicado, sim. É complicado mesmo. Mas é algo que Deus está fazendo. E nós precisamos, como igreja, estar dispostos de negar o nosso desejo de ser uma igreja brasileira, batista. Entende? Eu sou pastor batista, eu acredito na doutrina batista. Mas eu preciso negar, de certa forma, ser um batistão, entende? Que todo mundo tem que acreditar como eu acredito e pregar sobre as coisas que vai criar dificuldade na igreja, entende? Se você quer falar comigo pessoalmente, podemos, mas tem assuntos que eu e pastor Ricardo nós evitamos. E não são assuntos centrais para a nossa fé, não é a coisa mais importante para nós, é coisa que a Bíblia trata, mas é mais uma coisa de como fazer alguma coisa. E nós deixamos, porque tem irmãos entre nós que acreditam de maneira diferente. Eu quero respeitar isso.
Eu quero que a pessoa pode celebrar a sua fé como está. Se está longe da palavra de Deus, então vou corrigir isso. Eu vou pregar nos assuntos importantes de nossa fé. As doutrinas bíblicas, entende? E de vez em quando, talvez pregar num assunto que é um pouco complicado, mas de uma maneira de graça, entende? De paciência. Dizer, olha, a Bíblia diz isso. E explicar. Mas não exigir que todo mundo acreditar na mesma coisa. Porque não tem muitas igrejas de língua portuguesa em Basel. E a pessoa que vem de outra igreja, talvez não tenha na igreja dela. E está procurando uma igreja. Vamos ser aquela igreja. Tá bom? Vamos ser uma igreja que está pronto de sacrificar um pouco, no sentido de ficar unido na doutrina, sem nenhuma dúvida sobre doutrina, e dizer, olha, entre nós vamos ter pessoas que são evangélicos, sim, firmes no Senhor, seguidores de Jesus Cristo. Mas não vamos brigar sobre essas coisas. Até eu e pastor Ricardo temos nossas diferenças, entende? Então não tem. Eu respeito ele, porque ele é um homem de Deus, estudou também. E quando conversamos, eu começo a falar, olha, mas é assim. E ele fala, eu penso, e aí, estou pensando agora um pouco, talvez um pouco diferente. Nunca pensei nisso, entende? Então, ele é um homem inteligente também. Então, nós não brigamos com isso. Podemos conversar e de vez em quando falar, mas podemos ter uma união entre nós. E às vezes nós precisamos deixar algumas coisas para trás para manter a união na igreja. Nós não vamos deixar nada de nossa fé essencial, entende? Nenhuma doutrina que Cristo ensinou como principal para a nossa fé. Mas a maneira de celebrar a ceia, a Bíblia não diz. Tem alguns exemplos, mas não diz quem vai servir a ceia, entende? Quem vai participar dessa maneira, vai cantar antes ou depois. Essas coisas são tradições de igrejas e nós vamos celebrar de uma maneira que podemos manter a união. Tá bom. Como podemos seguir Cristo? Porque ao final Jesus diz, nega-se a si mesmo, carregar a cruz, levantar todos os dias carregando a cruz e siga-me. Seguir a Cristo. Mas como? Nós temos, irmãos, maneiras que Deus fala. Eu achei interessante, Tatiana falou um pouco disso hoje quando estava no nosso pequeno grupo e eu já tinha planejado de tratar este assunto hoje à noite. Deus fala da maneira que Ele quer. Ele não fala da maneira que eu quero. E Ele tem costume de falar de certas maneiras. Claro, Deus pode mandar um anjo e falar pessoalmente comigo. E eu acho que no próximo dia a gente vai achar meu corpo no chão, morto, porque vou ter um ataque cardíaco e morrer mesmo. Entende? Se o anjo aparecer. Porque todo mundo na Bíblia quase morreu antes de medo. Então, eu tenho 57 anos, mas Abraão tinha anos. Né? Talvez eu vou sobreviver, eu não sei. Mas entende? Deus pode falar como Ele quer. Mas quantas pessoas receberam visita de anjo? Milhares na Bíblia? É pouco. Hoje nós temos quantos? 6 bilhões de pessoas na Terra? É um pequeno grupo. Mas Deus tem costume de falar de algumas maneiras. Uma maneira que Ele fala, pela palavra. Pela palavra dEle. Eu já conversei com algumas pessoas aqui que me falaram como Deus usou a palavra do Senhor para, naquele momento, falar uma coisa importante e forte. Se você não está lendo a palavra de Deus, como Deus pode falar pela palavra? Está entendendo? Deus usa oração. Estes momentos que estamos sozinhos com Deus, conversando com Deus, é uma conversa. Eu falo, eu preciso prestar atenção, sentir o que Deus quer falar depois. E Deus pode usar estes momentos para comunicar conosco.
Mas se você não está orando, como você vai ouvir a voz de Deus em oração? Deus usa os outros crentes que têm o Espírito Santo. E um bom lugar onde tem muitos destes crentes com o Espírito Santo reunidos é a igreja. Se você está longe da igreja, como você vai receber dessas outras pessoas que têm no Espírito Santo uma palavra, um corrigimento, algo de Deus? E Deus usa as circunstâncias na vida para mostrar onde Ele está trabalhando. Mas se você tentar interpretar as circunstâncias sem conhecer a palavra de Deus, sem estar orando e sem estar ligado com uma igreja, você vai mal interpretar o que Deus está fazendo, você não vai entender e você vai acabar fazendo a coisa errada. Podemos interpretar as circunstâncias quando estamos perto de Deus e prestando atenção na Bíblia, prestando atenção nas coisas. Se algo acontecer, alguém diz, olha, Deus está fazendo uma coisa. Eu penso, na Bíblia diz que aquela coisa é pecado. Então, não é Deus, entende? Eu preciso falar, irmão, isso não é Deus. Entende? Deus quer que eu faça tal coisa. Mas tal coisa é legal mesmo? Mas eu acho que Deus quer que eu faça isso. Eu acho que não. Porque Deus diz que nós devemos seguir as regras dos homens. Que Deus colocou as autoridades no poder. Se as autoridades estão dizendo que é proibido louvar a Deus ou celebrar a fé, então precisamos resistir isso. Porque a palavra de Deus fica em cima das autoridades no mundo. Mas normalmente as regras têm razão. Tem propósito, tem que seguir as regras. Mas a pessoa que não sabe nada da Bíblia não tem como decidir essas coisas. Fica perdida andando em qualquer lugar. E a igreja tem que fazer a mesma coisa. Tem que seguir a palavra de Deus. Na igreja nós temos a ajuda dos pastores e os outros líderes que conhecem bem a palavra para dizer, olha, isso é da palavra de Deus, nós precisamos fazer isso, entende? Na igreja nós precisamos orar juntos para ouvir a voz do Senhor. E precisamos também conversar, participar juntos. Em nossa igreja nós temos reuniões administrativas, não sei como diz aqui, não são sessões, é assembleia administrativa, assembleia. Nesta assembleia estamos procurando aqui a membresia, todos que têm o Espírito Santo, para se reunir e tomar as decisões. Então, um momento importante para você. Estar presente conosco. Orar juntos conosco. Vamos seguir o plano do Senhor Jesus Cristo. E tem circunstâncias. Vou explicar uma circunstância. Sabe por que eu estou aqui? Eu e Cíntia. Você acha que nós decidimos, olha, o Brasil é quente demais, vamos para um lugar frio. Não foi assim. Eu estava bem alegre no Brasil. O ministério estava, depois de 15 anos, crescendo e foi muito bom. Eu gostava de pilotar aeronave. Eu tinha uma aeronavezinha que eu podia usar para viajar. Eu gostava muito disso. Entende? Voar e fazer até chegar em um lugar difícil, tudo bem. Dormir na rede, no calor, isso para mim não está ruim. Então, né, faz parte da vida. Mas ter a oportunidade de falar de Cristo para pessoas que têm sede, têm desejo de ouvir a palavra, foi incrível no Brasil. Como é assim hoje? Como está crescendo a nossa fé. Então, foi uma alegria participar na missão do Senhor lá. Mas decidimos e descobrimos mesmo que tem muitos crentes no Brasil hoje. Quando nós começamos foi na faixa de 4% na região de Pará, no interior do Pará. Mais ou menos 4% da população que se declarou no censo crente. Ao sair foi 21%. Então, quer dizer, foi um crescimento incrível. Não foi eu, entendi? Não foi milhares de pastores pregando a palavra e eu fiz a minha pequena parte. Mas o evangelho explodiu na região de Amazonas e Pará, aquela região. Está crescendo igrejas em todo lugar. E decidimos, olha, este lugar não precisa mais missionário de fora.
que não fala bem a língua, que não entende a cultura e faz muita coisa doida, entende? Então, o que elas precisam são pastores brasileiros, e tem pastores brasileiros agora. Então, é hora para o missionário procurar outro campo que está precisando e deixar a obra nas mãos dos brasileiros que são crentes e fortes e pastores aqui. E foi a nossa missão que falou, olha, queremos que os missionários olharem nas circunstâncias e ver o que Deus está fazendo. E se a hora chegou que você pode estar disponível para trabalhar em outro lugar, levante a mão, dizer, olha, e Cintia e eu oramos e passamos um bom tempo e decidimos, sim, podemos. E começamos a orar, porque ter um piloto missionário é mais complicado de ter qualquer pessoa que quer pregar a palavra. A pessoa que quer pregar a palavra, eu posso treinar, e ele pode viajar comigo e tudo. Ser piloto não é tão fácil, entende? Tem que passar algumas provas do governo, tem que fazer um curso, e tem que treinar muito, e é um gasto mesmo para conseguir a licença de ser piloto. E começamos a orar por algumas coisas que precisávamos muito. Piloto para a aeronave, alguém que podia cuidar do curso que tinha para treinar os pastores, porque esses pastores não podem ir para o seminário, não têm dinheiro, são pessoas no interior, não tem como viajar 12 horas de barco e fazer seminário e voltar para casa. Então não tem como fazer, mas eles precisam conhecer a palavra de Deus para ser bons pastores. E foi interessante como o seminário no Belém me procurou, e mais um outro missionário pedindo, você pode nos ajudar, porque você está trabalhando com este grupo há muitos anos, formar um curso de nosso seminário para atender essas pessoas e fazer alguma coisa para treinar estes pastores no interior. E foi um projeto que completamos em 3 anos. E depois o seminário assumiu isso, começou a fazer os trabalhos assim. Deus chamou um rapaz que me ligou uma vez, de verdade ligou um amigo meu e falou, olha, vocês precisam de um piloto? Porque ele estava trabalhando como piloto missionário, já tinha o sustento dele completa, já estava com 8 anos de experiência, muito profissional, e ele quis trabalhar naquela região. A esposa dele era daquela região, e ele quis mudar para aquela região e trabalhar lá, e ligou e falou, sim, nós vamos ter uma vaga aqui. Então, Deus fez tudo para a saída do Brasil. E depois, eu ouvi pela missão que tinha uma oportunidade aqui. Por quê? Porque a Europa agora é um pouco escuro espiritualmente, não é? Você acha? É muito pior do que o Brasil, no porcentagem. É pequeno. O número de evangélicos que estão ativos na fé é pequeno mesmo. É pior do que quando chegamos em Pará, de verdade. Porcentagem 2%, até 4% talvez, mas é pequeno mesmo. O número de fiéis mesmo, evangélicos que acreditam na palavra de Deus, estão seguindo o Senhor, é pouco. No meio disso, um lugar escuro, está chegando muita gente de onde? Do mundo. Muçulmanos, budistas, hindus, pessoas. Você está vendo isso na rua? É fácil, não é? As notícias e tudo. Então, tem mais escuridão chegando em cima de um lugar escuro espiritualmente. Quem vai pregar a palavra para essas pessoas? Quem vai levar a luz na escuridão? Sim, tem algumas igrejas aqui trabalhando nisso. Não vou dizer não, mas é pouco. E no meio disso tem um grupo que está chegando aqui de imigrantes que são crentes, principalmente latino-americanos. E eu e um amigo meu, nós temos uma ideia. Ele é brasileiro-americano também. Ele é brasileiro, casou com uma americana e ele agora mora na Itália. E nós pensamos, é só a minha opinião, que não é a palavra de Deus, tá bom? A minha opinião. Que entre estes latino-americanos, o grupo mais eficaz para atender os outros imigrantes são brasileiros. Os brasileiros têm uma união entre eles que é bem diferente do que os que falam espanhol.
Alguém de Argentina não gosta de alguém de Peru, de Equador, e fala uma língua um pouco diferente. Não é a mesma coisa de brasileiro. Eu estou trabalhando um pouco com alguns imigrantes de língua espanhola e é mais complicado, porque tem uma mistura de culturas. Além da língua é comum, mas mistura de culturas. Mas o brasileiro é diferente. Não sei como, porquê. E a ousadia que o brasileiro tem para a fé. A maneira que o brasileiro tem de atender amizades e conversar com outras pessoas. Estamos vendo que Deus está usando latino-americanos, sim, mas também usando muito os brasileiros para espalhar o evangelho, acender o fogo de Deus aqui de novo. Então, chegamos aqui no meio disso e o que é que Deus está fazendo? A Alemanha vai aceitar 800 mil refugiados em um ano só, no ano que vem. É o plano. Não estou dizendo um pequeno grupo, entende? Então, quando você começa de fazer uma coisa pensando que Deus está me chamando para fazer isso, e depois de chegar a circunstância aconteça, você pensa, puxa, Deus está preparando. E eu acho que Ele está preparando essa igreja também. Podemos ver como esta igreja cresceu. E não foi a minha obra, a obra do pastor Ricardo. Claro, participamos na obra de Deus. Mas é Deus que está fazendo isso. Deus chamando pessoas aqui. Mas agora precisamos fazer o quê? Negar a mim mesmo e participar na obra do Senhor. Então, queremos convidar vocês nisso. Nós vamos explorar algumas opções para a igreja e queremos que a igreja também pense como eu posso ser uma igreja evangelística que leva o evangelho, a luz para a escuridão, alcançando os outros imigrantes e também os suíços e alemães, a cultura que já está aqui. Porque Deus colocou a gente aqui de várias maneiras, usando relacionamentos, usando trabalhos, usando muita coisa. Mas é Deus que está atrás disso, colocando esta igreja aqui, neste lugar, neste momento, para um propósito importante do Senhor. E nós precisamos descobrir este propósito e ser fiel nisso. Eu estou falando só uma parte do que Deus quer fazer na igreja. Mas nós precisamos seguir a Cristo. Seguir o Senhor Jesus Cristo. O que foi que Cristo fez? Pregou as boas novas, curou os enfermos, ajudou a pessoa que estava com fome. Ele ministrava aqui na terra e nós precisamos fazer a mesma coisa. E não somente dentro da igreja. Então, quero convidar vocês nisso. Vamos orar juntos.